E nós estamos dando continuidade do programa de hoje, Bora MT. Nós estamos aqui com o professor Vinícius de Carvalho, analista político do estado de Mato Grosso. Vinícius, é um prazer tê-lo aqui. Seja muito bem-vindo ao Bora MT. Obrigado, Marcelo. O prazer é meu. É uma honra de estar aqui com vocês, né, com você e com o teu público aqui. Vinícius, nós não poderíamos passar batido em relação ao que aconteceu nessa última terça-feira em Brasília, né? Foi a PEC da blindagem, aprovada no Congresso Nacional na última terça-feira. Qual é o impacto disso na política mato-grossense? O que você achou dessa PEC da blindagem? Então, Marcelo, realmente só o Emanuelzinho, né, que está no MDB ainda, né, de mudança já PSD, né, já quase com o pé fora, no PSD, e é um dos vice-líderes do governo Lula, né, ele votou contra, e o Juarez Costa, do MDB também, foram os dois que votaram contra, né. Os demais todos votaram a favor, né, da PEC da blindagem, os outros 6 deputados, 4 do PL, o Coronel Assis, e a Gisela Simona. O voto da Gisela até me espantou, achei que a Gisela fosse ficar contra, né, a Gisela Simona, mas seguiu essa orientação e acabou votando a favor, né. Bom, primeiro eu quero manifestar assim, minha opinião contrária, sabe, que é um retrocesso, porque lá em 2001 foi aprovada a emenda, o que hoje é a emenda constitucional 35, né, que permite que os parlamentares federais eles sejam processados sem autorização da Casa Legislativa, do Congresso, né? Até 2001 era assim. Eles eram investigados, quando chegava no momento de oferecer denúncia e virar processo, né, se o judiciário aceitasse, o Supremo, no caso, aceitasse, virar processo e, portanto, sair da categoria de investigado para virar réu, né, quando chegava nesse momento, a Casa Legislativa tinha que autorizar. Aí lá em 2001 foi criado esse entendimento, né, e saiu uma emenda constitucional que hoje que liberou. Eles querem que volte isso, né, que tenha esse retrocesso, esse formato, né, não é nem de imunidade, é de impunidade, né, coloca um P a mais aí. E pior ainda, para piorar, né, incluíram os presidentes de partidos, os presidentes nacionais dos partidos, né, que não tinham foro, quer dizer, outra marcha ré, né, Marcelo, porque nós precisamos do Brasil reduzir o foro ao máximo. O Brasil é o país do mundo que tem mais gente protegida por chamado foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, né? Tanto que tem uma PEC que já passou no Senado e está na Câmara, há 4, 5 anos e nunca é votada, que restringe o foro a 5 autoridades só. Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, do Senado e do Supremo. Só essas 5 autoridades teriam foro, o restante todo não teria mais foro, né? Então, ao invés de caminhar nesse sentido, eles andam para trás, né? Mas essa disputa, né, que nós estamos vendo aí entre legislativo e judiciário, especialmente, essa tensão, esse cabo de guerra muito forte nos últimos anos, né? E aqui, para a nossa bancada, o impacto acho que não vai ser tão grande, porque eles estão justificando, dos 6 aí, 5 são bem bolsonaristas, né? Os 4 do PL, como eu falei, e o Coronel Assis, deve inclusive migrar para o PL, né? Tentar uma articulação para ele oficializar, né? Ele migrar para o PL. Eles não vão ter dificuldade, porque eles criaram um discurso de que eles estão sendo perseguidos pela STF, que eles têm receio de processo, enfim, então criaram esse discurso para justificar, né, esse voto deles diante do eleitorado bolsonarista aqui de Mato Grosso. E ficou bem claro que ali não foi essa PEC da blindagem, não teve lado A, nem lado B, nem bolsonarista, nem lulista, nem PT, nem PL. Eles trabalharam em conjunto para uma aprovação maciça, né? Ali foi algo da corporação, né? Corporativismo mesmo. Pronto. Falam que a origem da PEC, da blindagem, é motivado para os problemas futuros que surgirão das emendas PIX que vão ser investigadas. Esse é o ponto que eu acho mais tenso, realmente, né? E eu acho que foi ontem mesmo, hoje é quarta, ontem, que o ministro Gilmar Mendes falou que ninguém caça o ministro do Supremo também. Foi uma fala equivocada também, né? Porque se o Senado tem essa prerrogativa constitucional de caçar um ministro do STF, né? Se for ato jurídico perfeito, tem que ser cumprido também, né, Gilmar Mendes? Né? Então os dois estão errados, né? Mas nós percebemos cada lado se entrincheirando, né? Criando realmente uma muralha, né? Para se proteger, né? O perigo disso é bandidos mesmo de crimes comuns quererem conseguir um mandato para se protegerem, né? Vinícius, voltando para Mato Grosso, a questão política aqui, como você vê uma possível arco de aliança entre MDB 15 com o PL da Janaína e do Abílio, prefeito de Cuiabá? Essa tensão, né, por conta da deputada estadual Janaína Riva, né, que vem despontando nas pesquisas tanto para o governo quanto para o Senado, ela realmente vem se configurando como um fenômeno, né?
aqui na política de Mato Grosso, porque ela tem candidatos que pontuam bem para o Senado, né, mas não aparecem para o governo e vice-versa. Mas ela aparece bem nos dois, né, nos dois cargos, Senado e governo. E aí tem essa paquera por conta do Wellington Fagundes. Nós sabemos da relação de parentesco, né, que ela é nora do Wellington Fagundes, né, deputada Janaína. Então, uma das chapas cogitadas, das muitas chapas, né, Marcelo? Eu brinco que a cada semana tem uma chapa majoritária diferente. Não, agora é Piveta, Samanta na vice do Piveta, Mauro Medeiros, enfim, né? Cada semana aparece uma chapa majoritária diferente, né? Eu tenho inclusive registrado boa parte delas, né? Mas uma dessas chapas é o Wellington Fagundes, governador, Janaína Riva, numa das vagas do Senado, né? Lembrando que são duas vagas para senador, né? E o Medeiros compõe essa outra segunda vaga nessa composição? Aí seria o Medeiros da segunda vaga, né? Mas e aí, cadê o Mauro? Mas onde fica o Mauro? Cadê o Mauro? Em toda chapa é assim, cadê fulano, né? É, porque o próprio ex-presidente Bolsonaro veio a Mato Grosso na eleição de prefeito e disse que os candidatos ao Senado seriam Medeiros dele e o próprio governador Mauro Mendes. É, e ele reiterou isso até o Valdemar da Costa Neto, né, deu uma entrevista para a Jovem Pan lá de São Paulo, JP News, né, e falou, né, que é o Wellington governador, né, Mauro Medeiros para o Senado, que seria do desejo do próprio Jair Bolsonaro. Esses são os candidatos que teriam a chancela, que teriam a franquia do Bolsonaro. Excluiu o Antônio Galvão, por exemplo, né, que é um candidato bem bolsonarista também, mas não teria essa chancela oficial. Então, Marcelo, assim, essa eleição vai ser bastante animada, porque sempre que você monta uma chapa, sobra alguém. Essa que eu falei agora aqui, o Wellington governador, Mauro Medeiros para o Senado, ok, cadê o Piveta? Cadê o Otaviano Piveta? Porque o Mauro tem um compromisso com o Piveta. Sim. É Mauro, Senado, Piveta, governo, entendeu? E aí você monta outra, cadê a Janaína? Monta outra, cadê o Jaime? Enfim, então, nós devemos ter, talvez, ano que vem, talvez 4 chapas. Uma chapa do lulismo, né? Quer dizer, o Fávaro vem trabalhando uma candidatura a senador, certo, que realmente é mais fácil ele ganhar para o Senado do que para o governo. Porque ele pode concentrar todo esse eleitorado lulista, que é pequeno em Mato Grosso, mas 25%, 30%. Né? Ele pode concentrar esse eleitorado todo, e como vai rachar, né, para o Senado do centro para a direita aqui, ele pode, né, pode correr por fora e ganhar. O Fávaro tem essa chance. Então, uma chapa lulista, né? A chapa do Wellington, eu acho muito difícil um recuo do Wellington. Pode acontecer, pode. Em política pode muita coisa, né? Mas eu acho muito difícil um recuo do Wellington. A chapa do Otaviano Piveta, acho difícil o Piveta recuar também. É o grande momento da vida dele, ainda mais se ele vier assumir realmente o governo, com a eventual renúncia do Mauro, né? Então ele deve ir para a disputa, né? E eu vejo espaço para uma quarta chapa mais à direita, uma quarta chapa mais bolsonarista, mais radical, que era o Odílio Balbinotti. De Rondonópolis. Lá de Rondonópolis, que a princípio recuou, né? A priori é essa aí e tal. Só que eu prefiro pagar para ver. Né? O outsider aparece na hora da eleição, não aparece antes, né? O Balbinotti se expôs muito ano passado, financiou as campanhas do Abílio, da Flávia Moretti, do Cláudio. Lá em Rondonópolis ele foi o grande avalista da candidatura do Cláudio Ferreira, né? Se expôs, a esposa dele ficou secretária de saúde do Cláudio lá em Rondonópolis, se afastou. Eu acho que ele fez um recuo tático para talvez voltar ano que vem. Se não for ele, existe um espaço político aqui para uma candidatura mais radical bolsonarista. Então nós teremos 4 aqui com mais que 15% dos votos válidos. Né? E nós falamos aí de vários pré-candidatos, possíveis candidatos a Senado, e não falamos do Pedro Táxi, que eu particularmente acredito que ele está configurando aí, ele deve pleitear uma cadeira no Senado Federal. É verdade, Marcelo, mas o Pedro Táxi, assim, ele vai ter dificuldade de encontrar espaço nessas 3 ou 4 chapas que eu desenhei aqui, na coligação majoritária. Porque lá do lado do Fávaro, do lulismo, ele não vai conseguir. Porque o Fávaro está trabalhando para ser candidato único do Lula a senador em Mato Grosso. Com o Piveta e o Mauro, ele também não tem espaço. Com o Wellington, pelo táxi também é difícil ele ter espaço, porque ele está numa linha muito anti-Bolsonaro. E com uma candidatura mais radical bolsonarista, menos ainda. Né? A chance dele, eu vejo, é uma candidatura avulsa, por um partido pequeno. Aí então, ele teria a chance. Há comentários que ele já tem um alinhamento com o PSDB 45 para que ele assuma no Mato Grosso e venha nessa candidatura avulsa no 45. Ele voltar para o PSDB, porque ele já foi. Já foi uma vez, né? Tem que ver se o PSDB não compõe com nenhum desses aqui. Né? O PSDB, a Valone muito maurado, né? Muito alinhado com o Mauro Piveta, então, porque se compuser a coligação, o Pedro Táxi está fora. Eu ouvi falar da rede de sustentabilidade também, que ele estaria paquerando a rede. E a rede realmente está procurando alguém com perfil na área de segurança pública. Né? E ele atende, né? Ele realmente é especializado em segurança pública, enfim. Então, assim, ele tem chance, assim, não vejo grande favoritismo nele, né? Mas é a dinâmica dos 2 votos, né? Uma combinação que está se desenhando com muita força é Janaína e Pedro Táxi. Né? Inclusive para os servidores estaduais, muitos servidores, né?
valoriza a Janaína pela militância que ela tem tido a favor dos servidores, né? E pelo táxi porque se reaproximou, né, com essa questão dos consignados, aí ele acabou tendo uma reaproximação, né? Então, táxi e Riva, né? Quem diria, né? Há 12 anos atrás era a luta do bem contra o mal, né? Zé Riva pelo táxi, mas podemos ter essa combinação táxi e Riva ano que vem. Vinícius, mudando um pouco de foco, a questão de deputados estaduais, deputados federais, realmente vai ser concluída o número de cadeiras, tanto na Câmara Federal como nas Assembleias Legislativas? Você acredita que vai ter esse aumento? Eu acho que sim, porque o Congresso aprovou, o Lula vetou, né? E aí o Congresso ainda não apreciou o veto, né? Deve derrubar o veto e acho que temos aí pouco tempo para isso, porque a mudança eleitoral tem que ser até um ano antes da eleição. Até outubro. Tem essa anterioridade, acho que é 5, 6 de outubro, não precisa ver o dia direitinho. Então nós temos aí pouco menos de um mês, temos aí uns 20 dias, né? Para que eles derrubem o veto e a lei seja promulgada. E aqui, no Mato Grosso, na Assembleia, passaria de 24 para 30 candidatos, aumentaria mais 6 vagas. E como que você vê essa corrida das eleições para deputado estadual aqui no estado e para deputado federal? Então, realmente, aí com isso o quociente eleitoral vai cair, né? Aí devemos ter renovação na Assembleia, devemos ter, se subir para 30, eu estou estimando aí uns 12 novos aí, né? Esses 6 que virão, né, de 24 para 30, serão 6 vagas limpinhas, novinhas, né, calouros aí vão estrear. E assim, a Janaína Riva já não é candidata, porque ela vai para a majoritária, ela já abre uma vaga. Ela, e sempre tem aqueles que tropeçam, aqueles que... Quem teve menos de 28 mil votos, Marcelo, vai ter dificuldade em ser reeleito. Porque a votação mínima vem subindo eleição a eleição. Se você pega 2018, teve gente eleita com 13 mil votos. João Batista, por exemplo, foi eleito com 13 mil votos. Né? Em 2022, teve gente eleita com 20 mil votos, foi o Juca do Guaraná. Agora vai ser 28 mil votos. Então, Juca, Paulo Araújo, talvez até o Moreto, né, Eugênio, né, tem alguns deputados aí que terão dificuldade na reeleição. Mas tem partidos falando que vai construir uma chapinha, se proteger e eleger deputado aí com menos de 15 mil votos. Há possibilidade para isso? Esse é o sonho de muita gente, né? Assim, montar uma chapa bem distribuída, né? Com vários candidatos assim de uma votação média. Né? Pode acontecer? Pode, mas eu acho um pouco provável. E tem partidos de nome em Mato Grosso, por exemplo, o MDB, que está preocupado. Será que vai conseguir montar uma chapa para disputar a Câmara Federal? Porque há rumores que Emanuelzinho vá para o PSD, há rumores que Juarez Costa não fique. Então, e aí? Como que fica o MDB nessa situação? O MDB agora sob nova direção também, né? Janaína Riva assumiu, né, a presidência. A primeira mulher estadual a assumir um partido. Né? É verdade, exatamente. E depois de 30 e poucos anos, o deputado Bezerra, né, precocemente, né, se afastou, né, da presidência do MDB, passou para a deputada Janaína. Assim, vai ter dificuldade, realmente. Na estadual, ela está tentando segurar o doutor João, né, o próprio Thiago Silva, ali, o Juca, né, e como eu falei, ela teve 82 mil votos da outra vez, né, ela elege 3 deputados estaduais, só com a votação dela, né. Então, eu falei do Léo Bortolin, cogita ser alguém da família dela também, né? A Jéssica, que é a irmã dela, enfim. Então, ela deve distribuir essa votação dela. Né? Para a federal tem realmente esse desafio, que o Manuelzinho vai sair, né? Até porque a Janaína já deu o comando, vou endireitar mesmo, né? Seta para a direita aqui, né? Já sinalizou nesse sentido. Está tentando segurar o Juarez ao máximo. O Valtenir também saiu. Também foi uma pena. Bezerra não disputa, né? Valtenir foi para o PSD, Manuelzinho foi para o PSD. Então, ela tem que tentar realmente filiar candidatos aí de médio porte para garantir pelo menos uma vaga. Né? Não, eu particularmente acho que a nível de estadual, ela não vai ter problema de montar o MDB, montar uma chapa. Eu acredito que eles vão brigar para fazer 2, 3, até 4, mas a nível de Câmara Federal, tem que colocar o pé na estrada. Consegue fazer um, né? Talvez 2, né? Você vê a Juliana, que esteve, né, como que é suplente nessa legislatura, lá de Água Boa, né, Polankiewicz, né, se ela fica, enfim. A Janaína tem muita presença no interior, né, o Léo Bortolin tem a MM, então vai ter que fazer um trabalho de base, realmente, para afiliar. Né? E hoje, se você fosse para apostar na qual candidatura Janaína viria para 2026? Para Senado? Senado. O governo está descartado? É provável que eu tenho o Wellington, né, ela não enfrenta o Wellington, acho muito difícil ela... Nem que seja num pacto de não agressão, assim, acho muito difícil ela e o Wellington disputando, né? Então eu acho que o Senado realmente é favorável para ela, porque hoje ela é o segundo voto. Ela, se você pega as pesquisas, o Mauro está em primeiro no primeiro voto, a Janaína em primeiro no segundo voto, né? Você vê muita dobradinha com ela pela direita e pela esquerda, né? Medeiros de Janaína, Galvão e Janaína, Pedro Táxi e Janaína, Fábio e Janaína, Mauro e Janaína. Então é a mais provável para ela, a mais forte hoje para ela é o Senado.
Vinícius, quero agradecer a sua participação, um prazer tê-lo aqui no programa Bora MT. Seja bem-vindo a hora que você quiser aqui no programa para a gente dar continuidade a esse papo maravilhoso, política em Mato Grosso. Que bom, obrigado, Marcelo, pelo convite. Um prazer estar com o seu público. Quem quiser me acompanhar, minhas redes sociais, meu Instagram é Siga Vinícius de Carvalho. Lá vocês vão encontrar a minha produção aqui na mídia. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Nós do Bora MT que agradecemos a sua participação.